Lá no alto, um homem e uma mulher lutam contra o vento em um balão. Já que jogar fora todo o peso não funciona, o homem pula para salvar a sua amada. Essa é uma lembrança que voltou para Amelia Wren, uma aeronauta, não se sentindo nervosa com seu primeiro voo de balão depois de mais de 2 anos. Sua irmã Antônia acha que ela não deveria voar se não se sentir bem, mas Amelia é bem teimosa e explica que só precisa de um momento. É 1862 e a maioria dos londrinos vieram para ver o balão decolar. James Glasser, o cientista que vai se juntar a essa expedição, não estava muito preocupado com as nuvens escuras no céu, mas o seu amigo e colega cientista John Tread estava. James insiste que fez os cálculos corretos e que vai ficar tudo bem, e seu argumento é apoiado pelo homem que investiu seu dinheiro nesse voo e quer vê-lo acontecer. Então não importa o quanto John se preocupe, o balão estava decolando hoje. A Emília chega atrasada, mas ela faz um grande show sabendo que as vendas de ingresso são o que mantém os voos financiados. Ela chega em um vestido circense muito colorido enquanto monta no telhado do seu carro de cochê e depois pula ao redor da plataforma do balão, fazendo piadas e tenta fazer um James muito desconfortável brincar junto. Ela até traz um cachorro que voará com eles, ignorando os protestos do James. Depois de fazer um discurso sobre aventura e prometendo que vai quebrar o recorde francês de 23 mil pés, Amélia finalmente libera o balão sem dar ao James um tempo para terminar de tirar notas e medidas. Assim que eles estão a alguns pés acima da plataforma, ela sobe o aro do balão e solta o cachorro, que tem carregado um paraquedas o tempo todo, e faz um pouso seguro como parte do show. Enquanto voa sobre Londres e admiram a vista deslumbrante, James pega seus binóculos e observa a construção da sociedade britânica, lembrando como tudo começou 2 anos antes. Ele e John subiram um telhado para assistir a um balão diferente decolar com sucesso. Mais tarde, James pediu à sociedade britânica financiamento para que ele possa fazer uma expedição semelhante, mas ele foi recusado. Todos zombam dele por acreditar que o clima pode ser previsto como se fossem videntes. Os insultos até alcançam os ouvidos dos pais do James, que estão tão machucados quanto ele está. De volta ao presente, Amélia troca seu vestido de show por roupas mais quentes, enquanto James envia seu primeiro pombo com suas leituras. À medida que o balão sobe, eles entram em uma área nublada, e assim como John, Amélia se preocupa com a possibilidade de uma tempestade. James insiste que suas previsões não incluem uma tempestade, mas logo o clima prova que ele estava errado. Raios começam a aparecer ao redor deles, e um vento muito forte começa a soprar, sacudindo o balão. James cai no fundo do cesto e bate a cabeça, fazendo com que ele sangre, mas Amélia se recusa a aterrar o balão, já que ela sabe como sair da tempestade. Eles só precisam voar mais alto, fazendo com que o vento de repente dê ao balão um abanão particularmente forte, fazendo com que o James e Emília sejam empurrados para fora do cesto. Eles conseguiram segurar o aro antes que o vento os atinja, e o James cai dentro do cesto, mas a Emília fica pendurada em uma das cordas, e ajudar subi-la de volta prova ser um problema quando o James não é muito forte e o vento continua a soprar contra eles. Então ele resolve esse pequeno problema amarrando a si mesmo ao cesto antes de oferecer a mão para Amelia e finalmente trazê-la de volta para dentro. Assim que ela estava dentro, ela começa a jogar sacos de areia para fora, ajudando o balão a subir mais alto e deixar as nuvens para trás olhando de cima. Lá tudo é absolutamente silencioso e eles são tocados pela suave luz do sol enquanto estão rearranjando as cordas para ajudar o balão a se segurar melhor. Eles conseguem ver o Oriole, uma visão linda que jamais nunca viu fora dos livros. O par se diverge gritando pro nada, mas de repente eles conseguem escutar alguns ruídos da cidade conduzidos pelas condições humanas. Animado com essa descoberta, James começa a tomar notas, mas Amélia não consegue evitar de ter mais uma vez um flashback do seu último voo, durante o qual seu marido Pierre Wren morreu. Depois de perder o marido, a Emília não saiu de casa, ela bebia muito e não tomava banho. Isso continuou por 2 anos. Algumas semanas atrás, Antônia se cansou de vê-la assim e a arrastou de volta para o mundo real, levando-a para uma festa a qual a família tinha sido convidada. Ficou claro que a Emília não estava se divertindo lá, especialmente porque todos os homens estavam intimidados demais para poder se aproximar dela, exceto o James. Ele fez um pouco de conversa fiada e revelou o verdadeiro motivo da sua conversa. Ele precisava que ela aceitasse a sua ideia para uma exploração do céu para provar se a previsão era possível.
E a Emília logo percebeu que James tinha se infiltrado naquela festa e não era realmente convidado. Então, enquanto normalmente não se importaria com o status social de alguém, ela não gostou do fato que ele tinha mentido para ela, mas James deu a ela um discurso caloroso sobre o quanto tais descobertas poderiam ajudar a humanidade. Então, Emília cedeu e aceitou trabalhar com ele. Mais tarde, quando Antônia ouviu falar dessa notícia, ela chamou Emília para fora, dizendo que ela estava fugindo dos seus problemas e a felicidade que ela encontrou no ar veio do marido dela, não do balão. De volta ao presente, Emília estava se recuperando do seu ataque de pânico e escutou o James perguntar sobre o seu marido, mas ela se recusa a falar sobre ele enquanto ela cuida da sua lesão na cabeça. Eles são surpreendidos por uma maravilhosa surpresa, um calendoscópio de borboletas voando ao redor deles. O James estava especialmente impressionado com isso, porque ele nunca pensou que borboletas pudessem voar tão alto assim. Mesmo quando Joe, que as estudou, tinha certeza que poderiam, isso prova a teoria do seu amigo. Tocada pelo momento lindo, Emília conta a James sobre o amor do Pierre pela beleza do mundo e com lágrimas nos olhos agradece a ele por não insistir para que ela falasse sobre isso. Mais uma vez, a Emília começa a pensar sobre as circunstâncias que os trouxeram até aqui. Após escutar as preocupações da sua irmã, ela mudou de ideia sobre a viagem. Então, ela entrou no prédio da Sociedade Britânica, ignorando o fato de que as mulheres não eram permitidas lá dentro, para contar ao James que a expedição estava cancelada e que ela nunca mais voaria em um balão. Mais tarde, durante a noite, James foi visitar os seus pais, dando à mãe a notícia, mas escondendo do pai para não magoá-lo, pois ele já estava sofrendo da perda de memória. Ao mesmo tempo, ele ainda lembrava como usar o telescópio. O James deu a ele a viagem iminente também. Então ele presenteou seu filho com um par de binóculos para ele usar quando chegasse ao céu. De volta ao balão, que estava começando a ficar coberto de gelo, James estava permitindo que a Emília o ajudasse a tomar notas. Os números dessa vez são emocionantes. Aos poucos eles percebem que estavam subindo mais e comemoram quando finalmente veem eles ultrapassaram o recorde que os franceses tinham alcançado. Eles agora são oficialmente as pessoas que voaram mais alto na história da humanidade. Depois de apertarem as mãos e se agradecerem pela oportunidade, James envia outro pombo-correio com as suas descobertas e Emília pede a ele para vestir roupas mais quentes. No entanto, o James não trouxe nenhuma para manter o peso leve, fazendo a Emília querer pousar o balão para evitar que seu amigo congele até a morte. O James não permite que ela faça isso, dando a ela um discurso sobre a importância do que eles estavam fazendo e mostrando a ela como o céu estrelado é bonito. Emília lembra que ela realmente encontra a felicidade em voar, não apenas com seu marido, então ela aceita sob a condição de que ela decida quando é demais para continuar. James concorda, então ela joga fora outro saco de areia. Uma nova memória começa da noite em que a Emília mudou de ideia sobre a viagem. Ela foi visitada por John, que veio por escolha própria e não porque o James o enviou para dizer a ela que a viagem valia o risco. Ele mostrou a ela as notas de pesquisa do James, onde ele havia desenhado alguns belos floquinhos de neve e admitiu que às vezes o James estava realmente errado. Ele disse que nevaria essa noite quando não estava. No entanto, ele também descobriu verdades notáveis, e John achou que era a responsabilidade de Emília avançar a causa da ciência. Depois que ele partiu, a Emília foi visitar o túmulo do Pierre para pensar nisso, e chegou à sua decisão, quando as previsões do James se concretizaram e começou a nevar. De volta ao presente, o balão inteiro e até as pessoas estão cobertas de gelo. James envia um pombo-correio, mas ele cai assim que tenta voar e o último dele estava morto. Agora ninguém saberá a localização dele se algo acontecer. Então o James começa a entrar em pânico. A Emília tem que pedi-lo de jogar fora um monte das suas coisas. Como ela aponta o seu comportamento e agora o sangramento no nariz são sinais de hipoxia, a falta de oxigênio estava afetando o seu cérebro. Ela quer descer, mas o James quer arriscar a sua vida pela ciência, como Pierre fez. Então a Emília dá um tapa nele por isso. A verdadeira história do que aconteceu não é heróica. A Emília tinha forçado demais o balão e as costuras se rasgaram. Não importa quantas coisas eles jogassem fora, eles não conseguiriam fazer o balão descer. Então o Pierre pulou para salvar a Emília. Depois de escutar tal história, James pede desculpas por seu comportamento e aceita que é hora de descer. A Emília puxa uma corda para fazer abrir uma válvula de gás, mas nada acontece por conta do gelo. Então, depois de lembrar o James de ficar acordado para não deixar a hipoxia ganhar,
ela começa a subir para o topo do balão para abrir a válvula manualmente. Isso prova ser uma tarefa muito difícil, porque a gangrena estava começando a se instalar nos seus dedos. Mas ela se esforça para continuar até escorregar e ficar pendurada de cabeça para baixo na corda. Pensando de volta sobre a morte do seu marido, a Emília decide que não pode deixar o seu sacrifício ser em vão, então ela reúne forças e começa a subir novamente, dessa vez com uma corda amarrada à sua cintura, caso escorregue novamente. O James estava inconsciente. Quando a Emília chega ao topo, ela tenta empurrar a válvula com o cotovelo, mas estava presa. Então, deve arriscar se levantar e chutar. Isso funciona, mas para mantê-la aberta, ela tem que tirar a sua bota e colocá-la entre a válvula e o balão. Logo após conseguir isso, ela cai inconsciente, apenas para acordar minutos depois, quando o balão começa a descer e ela escorrega da borda. Enquanto isso, no chão, a família da Amélia e a sociedade britânica estão preocupados, porque não viram o balão voltar ainda, e o tempo estimado de chegada já passou. Eles tentam se manter otimistas, no entanto, porque geralmente escutar sobre ele significa que você estava escutando sobre um desastre, então eles devem ver o silêncio como algo positivo, e apenas esperar o balão. A Amélia se vê pendurada na corda que ela tinha amarrado na cintura, provando ser um salva-vidas. Ela fez balançar algumas vezes para conseguir alcançar o cesto, e ela conseguiu de fato voltar para dentro. Ela tenta acordar o James, no início não há respostas, e a Amélia pensa que pode tê-lo perdido, mas felizmente, depois de muito sacudi-lo, ele eventualmente acordou e reage a seu chamado. Ele pega suas leituras finais antes de cuidar das suas mãos congeladas, só pausando quando começa a nevar para pegar alguns flocos de neve para análise posterior. Depois eles se sentam enquanto esperam o balão terminar de descer, e a Amélia diz que chegou a uma conclusão para a pergunta da sua irmã sobre por que ela queria voar novamente. Ela quer que tudo que ela perdeu tenha significado algo em troca, e o James menciona algumas das descobertas que ele fez, e o mais importante, a beleza que ele viu, que não corresponde às ilustrações dos livros, e o fato de que eles se aproximaram das estrelas, o que a Amélia concorda com ele. De repente, a Amélia percebe que a neve não estava caindo, estava pairando, o que significa que eles estão viajando na mesma velocidade e que isso só pode ser explicado por uma coisa: o balão estava se desfazendo depois de remover a válvula. Portanto, eles começaram a jogar as coisas para fora do cesto para perder peso, incluindo os casacos que estão usando e as ferramentas do James. Depois que ele rasga todas as suas anotações do caderno, isso ainda não é o suficiente, e por um momento eles pensam que não tem esperança, mas o James tem uma ideia. Ambos eles sobem no aro do balão, então eles cortam as cordas para soltar o cesto também. O balão agora estava descendo em uma velocidade muito perigosa. A Emília considera fazer o mesmo sacrifício que seu marido fez, mas o James a impede a tempo. Ele tem uma nova ideia. Eles cortam as cordas que mantêm o balão em forma e isso vai puxar ele para cima, transformando o balão em um paraquedas, e ele começa a descer mais suavemente agora, mas ainda é uma viagem para eles. O balão passa por algumas árvores e faz o James cair. Então ele arrasta sua companheira pelo chão até que finalmente para. Ela cai inconsciente por alguns minutos, e quando ela acorda, ela corre para encontrar o James, encontrando-o no meio do caminho, porque ele tinha estado procurando por ela também. Juntos eles ajudam um ou outro a se levantar e voltar para casa. Estima-se que eles alcançaram uma altura de 37 mil pés naquele dia, 7 milhas de altura. Seu sucesso chega às notícias e é visto pelos pais do James, que estão muito orgulhosos do seu filho. Suas descobertas provam a existência de camadas na atmosfera, uma descoberta que abre caminho para as primeiras previsões do tempo e tem ganhado cada vez mais respeito, principalmente depois de passar algum tempo com a sua irmã e sobrinhas, porque ela não deve esquecer de viver. Amélia e James constroem um novo balão para voar novamente e continuar a sua grande pesquisa. Tá vendo essa imagem que tá aparecendo pra vocês no meio da tela? Clica nela pra poder assistir a mais uma história incrível. Muito obrigado por assistirem até aqui